aqui nessa exposição de Atos dos Apóstolos, cujo título dessa exposição é Enviados a Pregar o Evangelho, ou apenas Enviados, e temos seguido desde o capítulo 1, verso 1, e seguiremos até o final do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje estamos aqui nesse trecho do capítulo 8, onde temos um episódio em que Filipe, a partir do verso 26, até o final desse capítulo, fala de um episódio em que Filipe ele é enviado a uma dada cidade, uma dada rodovia, uma estrada, a fim de poder anunciar o evangelho a um homem que encontraria. Semana passada, eu comecei expondo um sermão nesse trecho, cujo título foi A Geografia e o Roteiro de Deus para a Salvação, falando-nos a respeito de que Deus tem governado nossos caminhos, Deus tem dirigido nossos passos, Deus nos tem ordenado onde ir, quando ir, a quem encontrar, a fim de que anunciemos o evangelho a estas pessoas. Aquela ordem que nós temos ali em Mateus capítulo de número 28, em Marcos capítulo de número 16, para que nós testifiquemos do evangelho, preguemos o evangelho, anunciemos Cristo, é uma ordem que Deus nos faz cumpri-la, sendo capacitados pelo seu Espírito também para encontrar com aqueles a quem Ele quer anunciar seu nome. Semana passada você foi desafiado a não viver desligado, mas a viver sob uma direção do Espírito Santo de Deus, a viver entendendo que é o Senhor que está conduzindo sua vida, a fim de que você encontre as pessoas a quem você tem, a fim de que você perceba que as pessoas a quem você encontra são pessoas que o próprio Senhor tem designado para que você as tenha em seu caminho, e a partir daí você viva ligado para anunciar o evangelho. Isso nós vimos semana passada, ok, irmãos? Certo? Hoje então, você poderia me perguntar, tá bom, pastor, Deus tem governado a minha vida, Deus tem dirigido os meus passos, Deus tem me orientado por onde ir, Deus tem determinado as pessoas com as quais eu convivo, mas o que anunciar, o que dizer, o que falar, como anunciar o evangelho? E aqui nesse trecho, desse episódio, eu queria olhar com você hoje, exatamente, para aquilo que Filipe anuncia ao eunuco. Eu espero que você capture essa mensagem de hoje como uma ferramenta para você anunciar o evangelho, tá bom? Como um meio de você entender recursos que nós temos na Escritura para falarmos a respeito de Cristo. E por isso, o título desse sermão hoje é A Boa Nova de Jesus. Qual é a mensagem que Filipe vai anunciar? A boa nova de Jesus, nós veremos nesse texto, tá bom? Deu para pegar? À luz disso, então, vamos lá para Romanos, capítulo de número 8, a partir do verso de número 30, que nos diz assim: Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías, e lhe perguntou: O senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: Como posso entender se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: Ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: Diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Vamos ler juntos aqui o verso de número 35, diz assim, vamos lá? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Prosseguindo pela estrada, chegaram a um lugar onde havia água. O eunuco disse: Olhe, aqui há água, que impede de ser batizado? Disse Filipe: Você pode, se crer de todo o coração. O eunuco respondeu: Creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Assim deu ordem para parar a carruagem. Então Filipe e o eunuco desceram à água e Filipe o batizou. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe repentinamente. O eunuco não o viu mais e, cheio de alegria, seguiu o seu caminho. Filipe, porém, apareceu em Azoto e, indo para Cesareia, pregava o evangelho em todas as cidades
pelas quais passava. Bem, vimos então que o Senhor tem guiado nossas vidas, tem instruído-nos as pessoas com as quais Ele quer comunicar-se, falar de seu Evangelho. E aqui, nesse trecho, diante desse quadro, a gente poderia se perguntar, né? Tá, mas o que eu anuncio? O que eu falo? O que eu devo dizer? E aqui, especialmente olhando, de repente, você pode olhar para algumas pessoas perto de você, que até leiam a Escritura, que tenham alguma piedade, tenham alguma religiosidade, e a primeira coisa que nos vem à mente é, será que eu devo dizer alguma coisa a alguém que vejo já ter algum contato com a Escritura, tem alguma fé? Alguns católicos, inclusive, né, que são do nosso convívio, que a gente olha, são pessoas lá piedosas, né, cheias de seus cuidados. Contudo, nós vemos nesse trecho que o que o homem precisa conhecer é a boa nova de Jesus. E aqui a primeira coisa importante que vemos nesse texto é que nós devemos presumir, imaginar de antemão que as pessoas são ignorantes do Evangelho, por mais que elas pareçam religiosas, tá? Aqui é aquela coisa de é melhor errar por excesso do que por negligência. Você percebe que em muitas situações da nossa vida nós somos negligentes? Ao invés de nós termos o cuidado o mais necessário, e é exatamente o que nós vemos aqui nesse trecho. Aqui Filipe presume, ele imagina de antemão que, embora lendo a Escritura, e inclusive lendo um texto da Escritura, que é um dos mais profundos textos a respeito do Evangelho, Filipe presume que esse homem não conhece o Evangelho. Estão comigo aqui? Primeira coisa importante, o Senhor tem trazido pessoas a você, a sua vida. Você tem caminhado com pessoas, talvez algumas delas até leiam a Escritura, pareçam-se cristãos, mas será que realmente essas pessoas compreenderam o Evangelho? Aqui Filipe vê o cara lendo o Evangelho. Pastor, ele está lendo a Isaías. Sim, um trecho de Isaías que é Evangelho puro. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Filipe vê o cara lendo o Evangelho e ele presume que esse camarada não compreende com clareza o Evangelho. Certo, irmãos? Até porque, deixa eu te explicar uma coisa. Não basta o indivíduo ler a Escritura e estudar a Escritura, quem sabe ser um doutor em teologia, se ele não tiver nascido de novo. E o novo nascimento só vem pela compreensão do Evangelho. Nós não devemos conhecer a Escritura para meramente ter conhecimento formal ou do conteúdo da Escritura, mas para experimentar a vida e o novo nascimento que há na mensagem central da Escritura. E há muitas pessoas que só conhecem a Bíblia formalmente. A Bíblia tem o Antigo e Novo Testamento, a Bíblia tem os Evangelhos, a Bíblia é constituída de 66 livros, ou até conhece o conteúdo da Bíblia. A Bíblia inicia se mostrando como Deus criou o mundo, a Bíblia termina com um livro que nos fala de como serão os últimos dias e como será a vida eterna. Talvez ela até conheça muito da Escritura, mas ela foi transformada pelo Evangelho. Este homem aqui com quem Filipe estava tendo contato, era alguém que certamente conhecia muito da Escritura. E embora conhecesse muito da Escritura, ele ainda era um perdido. Entende, irmãos? Ele conhecia bastante da Escritura, mas ainda era um perdido. Um perdido que conhece bem a Escritura é apenas um perdido de maior cultura bíblica, mas continua perdido. Ele precisa nascer de novo. Eu, nessa minha jornada pastoral, já são... Que ano nós estamos, irmãos? 22, indo para 23, não é isso? Eu fui ordenado em 2004, já são quase 19 anos de ministério pastoral. Irmãos, vocês não... Eu tive a oportunidade de ver nessa jornada de ministério pastoral dezenas de irmãos que, mesmo sendo líderes da igreja, pregando, só se converteram depois de uma jornada caminhando juntos, compreendendo o Evangelho. Certo? Irmãos, assim, e não é de uma fé falsa, tá, irmãos? São pessoas que realmente estavam na igreja, até conheciam alguma coisa da Bíblia, às vezes até se assomavam ao púlpito, algumas vezes para comunicar alguma coisa da Bíblia,
até falavam alguma coisa certa da Bíblia, mas não haviam nascido de novo, não compreendiam o Evangelho. A vida não testificava de uma vida de um novo nascimento. E olhe, que não é por uma degradação moral absoluta, não. Simplesmente porque, mesmo tentando viver uma vida correta, não conseguiam viver a vida de Deus, porque não haviam nascido de novo no Evangelho. E aqui entra esse aspecto: um perdido que conhece bem a Escritura é apenas um perdido de maior cultura bíblica. É preciso nascer de novo. E quem disse isso foi Jesus, a um douto teólogo de Jerusalém, um homem que estava entre os 70 principais de sua nação em seu dia, que conhecia a Escritura de sul a norte, de leste a oeste, de cima a baixo. E Jesus olha para ele e diz: mas vocês são mestres em Israel e não sabem dessas coisas? Não sabem do quê? Do Evangelho, da nova vida que há em Deus, que nos foi ofertada em Cristo. E por isso, a primeira coisa importante que vemos aqui nesse texto, sobre anunciar a boa nova do Evangelho, é que nós devemos presumir de antemão, por segurança, que as pessoas que estão diante de nós não conhecem o Evangelho. Tá bom, irmãos? E eu geralmente começo perguntando assim mesmo, tá? Mesmo quando é alguém que eu vejo que está lendo a Bíblia, um católico e tal, alguma coisa assim, até algum evangélico, né? Às vezes você está evangelizando e a pessoa diz: eu sou evangélico, né? Ah, mas você conhece o Evangelho? O que você me diz a respeito do Evangelho? É quando você percebe que a pessoa está começando a não saber falar alhos com bugalhos, né? Que não se mistura nem o norte nem com o sul. Às vezes você percebe, igual por exemplo, teve um dia que eu estava evangelizando, e aí começamos puxando ali conversa a partir de uma questão política, né? Até no episódio que eu contei para vocês aqui semana passada, que meu carro acabou o combustível, enfim. E aí entrou um assunto político, eu falei: bom, deixa eu pegar o gancho aqui. E aí o cara falando: pois é, porque se eu fosse, né, um deputado, um senador, eu faria a mesma coisa, eu roubaria também. Afinal de contas, se você tem a oportunidade, você acaba fazendo. Aí eu peguei esse gancho e falei: é verdade, a natureza do homem é essa, nós somos corruptos, nisso você está certo. E é por isso que o homem precisa de um novo nascimento em Cristo, porque enquanto ele não nascer de novo em Cristo, ele vai continuar assim, reprovando o que os outros fazem e fazendo o mesmo. Aí ele diz: eu sou evangélico também. Eu falei: opa, peraí, né? Tem alguma coisa errada aqui, né? Alguma coisa errada que não está certa, né? Igual numa feita que eu era ainda caixa, né? Eu trabalho na Caixa Econômica, eu era caixa, estava com a aliança de noivado. Aí uma advogada veio, me deu uma cantada, né? Aí eu falei para ela: não, mas eu sou noivo. Ela disse: não tem problema não. Eu falei: tá, mas além de ser noivo, eu sou cristão. Ela disse: eu sou evangélica também. O que a gente percebe, irmãos? A partir dessas coisas, tem muita gente que até tem algum conhecimento da Escritura, mas que não nasceu de novo no Evangelho. E por isso aqui, Filipe, percebe aqui Filipe? Ele vai perguntar: você está entendendo o que você está lendo? Você está entendendo que esse texto que você está lendo fala de um Deus que veio perdoar pecados e transformar a vida daqueles pelos quais Ele vai redimir, aqueles aos quais Ele vai redimir? E o cara diz: não estou entendendo. Percebe? Então a primeira questão importante sobre a boa nova é: presuma de antemão que as pessoas que Deus tem colocado perto de você não a conhecem. Certo, irmãos? Beleza? Estão comigo? Tá? Então, não passe batido, não deixe passar batido. Uma pessoa que Deus tem colocado perto de você e que você percebe, de repente, que sua conduta não testifica do Evangelho, ou ao perguntar do Evangelho, você percebe que ela não articula direito. Assim como aquele homem que estava diante de Jesus, quando Jesus começa a falar das coisas do Evangelho para ele, ele diz: mas eu não entendo, eu vou ter que voltar para o ventre da minha mãe? Jesus disse: não, você não entende, não é possível, você é mestre, já devia saber. Entende isso? Precisamos presumir de antemão que essas pessoas não entendem o Evangelho. Tá? Bem, além disso, uma coisa importante, nesse anunciarmos a boa nova de Jesus, é que o conteúdo da mensagem que nós temos de proclamar às pessoas que estão perto de nós, o conteúdo dessa mensagem não é outra coisa senão as boas novas ou o Evangelho de Jesus. Às vezes nós temos pessoas que percebemos
que precisamos comunicar algo de Deus a elas, mas a gente não faz ideia do que é, né? A gente não faz ideia do que comunicar, a gente não faz ideia do que falar. E às vezes a gente fala até muita coisa, até muito evangeliquez, né? Deus te ama, né? Sua vida vai ser uma bênção. A gente fala muita coisa, sem anunciar de fato o evangelho. E deixa eu te explicar uma coisa. Você não evangelizou ninguém, até que você tenha anunciado o evangelho, as boas novas de Jesus, àqueles a quem Deus tem colocado ao seu lado. Observe o que está escrito aqui no verso de número 35. O verso 35 diz assim: então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe o que, queridos? As boas novas de Jesus. Esse é o conteúdo do anúncio que nós devemos fazer. O conteúdo da mensagem de Jesus não passa sobre como as pessoas vão receber as dádivas de Deus, como receber a prosperidade de Deus, como receber a paz de Deus, como receber as riquezas de Deus. Embora sim, consequentemente a sermos religados a Deus, receberemos de Deus sua paz, sua saúde, sua prosperidade, até mesmo em algumas situações, suas riquezas mesmo, materiais. Às vezes Deus, nos quer fazer prosperar neste aspecto. Mas essa não é a mensagem do Evangelho. E às vezes nós até estamos diante de um quadro, por exemplo, onde vemos pessoas que Deus nos trouxe a elas, que elas trazem a nós a sua vida e circunstâncias da sua vida, que sim, poderão serem alteradas e mudadas e transformadas por Deus para o seu bem, mas a gente não aproveita essas oportunidades para anunciar o Evangelho. Por exemplo, você está convivendo com alguém que está passando por uma crise conjugal, e aí você olha para essa pessoa e diz: Deus vai restaurar seu casamento. Você sai daí feliz, né? Falei de Deus para a pessoa. Você não falou nada. Você não disse nada. Entende? Porque o que você tem de anunciar àquele que está perto de você é as boas novas a respeito de Jesus. Observe esse episódio aqui. Temos Filipe, temos o eunuco. O eunuco, você sabe, era um camarada castrado, que não tinha possibilidade de ter filhos. E já pensou, ele lendo esse texto, inclusive mais à frente nós veremos que há uma identificação dele aqui com Cristo, porque Cristo não teve posteridade, e o eunuco também não poderia ter filhos. Aí você acha que se Filipe tivesse dito para ele: vá em paz, você terá filhos espirituais, Deus vai te abençoar com filhos espirituais, ele teria dito a mensagem de Deus àquele homem? Não. Por isso que o texto bíblico diz aqui que, começando com aquela passagem da Escritura, ele anunciou as boas novas de Jesus. Percebe? O que você é chamado a anunciar às pessoas que estão próximas de você são as boas novas a respeito de Jesus. Ah, mas Deus pode restaurar o casamento dessa pessoa, pastor? Pode sim. Mas esse casamento só vai ser corretamente restaurado se for através do Evangelho. E mesmo que Deus não restaure o casamento dessa pessoa, o que mais importa a ela, deixa eu te explicar, a sua necessidade número 0 é a vida em Cristo Jesus. É daí que todas as outras coisas demais fazem-se prósperas em nossa vida. Às vezes você está convivendo com alguém que está numa situação financeira dificílima, e você diz: mas Deus pode te ajudar financeiramente. Isso com certeza não é uma mentira, pode até ser uma verdade. Mas se a pessoa não entender a sua necessidade 0, Cristo e as boas novas a respeito de Cristo, não adianta que nada mais prospere. Não adianta que seu casamento seja restaurado, não adianta que ele enriqueça, não adianta que ele tenha paz na sua alma, se sua paz é uma paz apenas circunstante e não advinda da salvação que há em Cristo Jesus. Por isso, Filipe aqui, o que ele vai anunciar é a boa nova a respeito de Cristo. A mensagem é sobre uma pessoa, é sobre Cristo, quem Ele é, como Ele viveu, o que Ele realizou, e por que Ele realizou o que Ele realizou. É tudo sobre Cristo. Estão comigo, irmãos? Estamos juntos aqui? Às vezes a gente até acha, a gente sai daquele dia ali feliz, né? Puxa, Senhor, você ouviu, eu falei para a pessoa que o casamento dela vai dar certo, né?
falei para ela que a vida financeira dela vai dar certo. Não é sobre isso, é sobre Cristo. Amém, irmãos? Tudo bem, pode ser que você ainda esteja numa pré-evangelização, né? Criando um ambiente de entendimento, ok? Tudo bem, às vezes a gente já não chega anunciando o evangelho de uma só vez, mas eu quero que você entenda isso. Às vezes nós estamos nos aproximando das pessoas, estamos procurando conhecê-las, estamos fazendo perguntas sobre as suas vidas, estamos sendo sensíveis sobre os seus sofrimentos. Isso é importante sim, mas eu quero que você entenda isso. Não basta esta pré-evangelização, esse chegar próximo, esse aproximar-se, sensibilizar-se. É importante que você entenda que você tem de anunciar o evangelho. E o evangelho é simples de ser. Pastor, não sei o que é anunciar o evangelho. Se você estava aqui quando nós estávamos estudando o livro Evangelização, você vai lembrar de 8 palavras, né? 4 e 4, pelas quais a gente entende se anunciamos o evangelho ou não. Como é que é o primeiro? O rap da salvação lá? Como é que é, irmãos? Os irmãos já estão sabendo. Criação, queda, redenção, restauração. Anunciar o evangelho passa por anunciar a criação, a queda, a redenção e a restauração. Ou então Deus... Isso aqui é um roteirozinho muito simples. Deus, homem, Cristo, resposta. Para que você saiba se você anunciou o evangelho todo. Tá? Vou falar um pouco mais sobre isso ao final. Mas preste atenção. O que é necessário anunciar? O evangelho. Tá bom, irmãos? O evangelho. Ok? Você precisa de ferramentas para anunciar o evangelho. Aqueles a quem Deus alcançará por meio da sua pregação serão alcançados pela pregação do evangelho. E por isso, o conteúdo da mensagem são as boas novas de Jesus ou o evangelho de Jesus. Qualquer outra coisa será insuficiente, ainda que seja bíblica. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Qualquer outra coisa que você anuncie será insuficiente, ainda que seja bíblica. Ok? Você chega para alguém que está passando por uma crise, uma depressão, e você diz: olha, creia nisso, o Senhor é seu pastor e nada te faltará. Se essa pessoa não conhece o evangelho, isso será insuficiente. Porque apenas a fé de que Deus pode cuidar dela não é o bastante para ela responder ao evangelho da boa nova de Cristo. Estão comigo, irmãos? Deu para perceber que muitas vezes a gente faz as coisas pela metade, né? A gente acha que começou o negócio e já acabou. Não, irmão. Talvez você tenha começado a preparar a terra. Talvez você tenha começado a forfar a terra, né? Mas nem a boa semente do evangelho ainda foi lançada. E aí ficou pelo meio do caminho o trabalho. Imagine alguém que tem que fazer uma plantação. E ele começa só pela etapa de arar, a forfar a terra. Uma terra seca não se tem como jogar uma semente, né? Não é verdade? Joga uma semente numa terra seca, o que acontece? A semente fica por cima e ela acaba não recebendo os nutrientes da terra. Qual é a primeira etapa da plantação, então? Afofar a terra, arar a terra, né? Escavocar a terra, afofar. E às vezes o que a gente faz é só afofar. Você dá uma afofadinha, né? Na pessoa que você conhece, no seu conhecido, no seu amigo, no seu familiar. Mas a semente do evangelho que tem que ser lançada nessa terra, afofada, ela não foi lançada. E por isso não haverá fruto de salvação. Por quê? A boa nova de Jesus, o Cristo, não foi anunciada. Estão comigo, irmãos? Faz sentido isso? Às vezes a gente diz: puxa, Senhor, eu estou evangelizando a pessoa há tanto tempo. Não está, não. Você está afofando a pessoa, né? Você só está afofando, entendeu? Você não está evangelizando. Você pode até estar na etapa da preparação. Que bom que você já está na etapa da preparação. Mas sem a semente do evangelho, que é a boa nova de Cristo, não haverá morte e ressurreição, não haverá nova vida. É preciso anunciar o evangelho de Cristo, que é a semente. Ok, irmãos? Ok? Beleza? Bom, então, como Filipe anuncia essa boa nova, para que você também saiba como anunciá-la. Nós vemos aqui que Filipe utiliza de texto-chave sobre o evangelho de Jesus. E isso é importante, que você conheça alguns textos bíblicos chave,
Há alguns textos bíblicos que são chave para se anunciar o Evangelho. E é exatamente de que se vai valer aqui, Filipe, nesse episódio com esse homem. O texto bíblico nos diz que, começando por aquela passagem, ou seja, que passagem que Filipe vai utilizar? Filipe vai utilizar aquela leitura que o eunuco estava fazendo para, a partir dela, começar a anunciar o Evangelho de Cristo. E eu queria que você entendesse isso aqui, preste atenção. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E é exatamente do jeito que eu disse mesmo, tá? A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então preste atenção, o que a pessoa precisa conhecer é o Evangelho que está na palavra de Deus. Mas vocês vão de convir comigo, né? A Bíblia aí, provavelmente na sua língua, na minha língua, tem mais ou menos 1.500 páginas, não é isso? Não é tão fácil você saber o que dizer, né? Quando a gente vai anunciar o Evangelho a partir da Escritura, há alguém que está nos ouvindo, tá, pastor? E quais dessas 1.500 páginas, por quais dessas páginas eu devo começar? E sim, existem alguns textos bíblicos que eu posso chamar de textos-chave para nós compreendermos o Evangelho, para nós também anunciarmos o Evangelho. E você, enquanto cristão, você, enquanto enviado por Deus para pregar o Evangelho a toda criatura, eu e você fomos enviados, eu e você precisamos conhecer bem toda a Bíblia. Talvez nós não conheçamos bem toda a Bíblia, todos nós, mas alguns textos-chave, com certeza, você precisa conhecer bem alguns textos-chave, a fim de que você, a partir deles, anuncie o Evangelho. E a palavra de Deus nos exorta, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, Paulo diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como um trabalhador aprovado, que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. E aí, em algumas traduções, a maioria de vocês está ali, procura te apresentar a Deus, obreiro aprovado, né? Só que quando a gente usa essa expressão obreiro, parece que está falando do pastor, parece que está falando do presbítero, parece que está falando do diácono, né? Mas a palavra grega que nós temos aqui é como trabalhador, tá, irmãos? Trabalhador, alguém que trabalha no Evangelho. Quem de nós foi chamado a ser um trabalhador do Evangelho? Todos nós. Há muitos episódios na Escritura onde Cristo nos compara a trabalhadores da sua lavoura. Inclusive, ele diz que nós devemos rogar ao Pai que Deus envie mais trabalhadores para a sua seara. E essa palavra de Paulo aqui não é dirigida só a Timóteo enquanto pastor. Não tenha dúvida. Se você é um trabalhador do Evangelho, essa palavra é para você. Você deve procurar se apresentar aprovado diante de Deus, como alguém que sabe manejar bem a palavra da verdade e não tenha de que se envergonhar. Você já viu situações em que alguém vai tentar falar de Cristo para alguém, aí o camarada lá, né, que não é cristão, cita alguma coisa da Bíblia, e o irmão fica perdido, né, não sabe para onde vai? Tem irmãos que não sabem abrir a Bíblia para expor um texto da Escritura e lê-lo com um não cristão. Isso é uma vergonha, irmãos. Como é que você não sabe abrir um texto da Bíblia, um texto só, não estou falando nem de conhecer toda a Bíblia não, tá bom? Mas a partir daquele texto, anunciar o Evangelho a alguém, isto é uma vergonha. Esse é um trabalhador que tem de que se envergonhar. É um camarada que vai lá para a plantação de cana levando o quê? Uma tesoura para cortar cana? Imagina, um camarada indo para uma plantação de cana, né? Levando uma tesoura para cortar cana. É o cristão que não conhece a Bíblia, pelo menos, irmãos, bastantes textos-chave pelos quais você possa anunciar o Evangelho. Entende comigo? Então você precisa saber, você precisa querer saber, você precisa querer conhecer. Eu, geralmente, quando estou começando a anunciar o Evangelho a alguém, eu geralmente começo com alguns textos-chave mesmo. Alguns textos-chave da Escritura que eu já conheço muito bem e que eu tenho condições de chamar a pessoa para abrir a Bíblia, para ler comigo, para pensar comigo naquele texto, ou então citá-lo, se for o caso, se for uma conversa assim, né? Se for alguém que eu tive a oportunidade de sentar, trazer a Bíblia e conversar, eu começo com alguns textos-chave. Se for alguém que na rua, de repente, eu não tenho a oportunidade de abrir a Bíblia, eu começo citando alguns textos-chave. E é por aqui que a gente começa a anunciar o Evangelho. E como Filipe entendeu que o cara estava lendo um texto-chave sobre o Evangelho, é exatamente esse texto que Filipe vai utilizar-se
para falar sobre o Evangelho. E ele diz, e começando por este texto, vamos lá para esse texto? Vamos lá para Isaías 53? Vamos lá, abra sua Bíblia comigo. Por isso eu falei que era bom você pegar a caneta, para você tomar nota aqui. Pastor, não conheço nem um texto-chave, nem sei como falar de algum texto-chave. Vamos aprender um hoje? Bora aprender? Depois de hoje, pelo menos Isaías 52, a partir do verso 13, até o 53, primeira parte, você saberá, espero em Deus, anunciar o Evangelho a partir desse texto, tá? E aqui fica aquele detalhe que Calvino nos diz, né? Essa distribuição de capítulo da Bíblia, irmãos, ela é feita de forma editorial, tá bom? Não foi Paulo que determinou os capítulos, não foi Isaías que determinou os capítulos, nem os versículos. São editores, pessoas que leem a Bíblia e para facilitar o nosso entendimento, porque, por exemplo, o texto grego, ele é um blocão, irmãos, o texto original, tá? Não tem parágrafo, não tem ponto, não tem capítulo, não tem versículo, nem vírgula, né? No grego original nem vírgula tem. Então é pela sintaxe grega que a gente sabe distribuir parágrafos, versículos, enfim, e essas coisas todas. Só que algumas vezes, como diz Calvino, os capítulos são marcados no galope do cavalo, né? Então, quando o cavalo dá um passo galopante, o camarada ia lá e marcava um capítulo. Esse capítulo de Isaías, por exemplo, está marcado errado. O capítulo 53 devia iniciar-se no capítulo 52, verso de número 13, tá? Então, esse trecho que nós chamamos o canto do servo, essa porção de Isaías 53 é conhecida como o quarto canto do servo, tá bom? É assim que é conhecido, digamos assim, editorialmente, tecnicamente, né, esse texto bíblico, o quarto canto do servo. Esse canto do servo inicia-se, na verdade, no capítulo 52, a partir do verso 13. E ele vai até o capítulo de número 53, no final dessa porção, no verso de número 12, tá? Então, é uma porção um pouco maior do que o capítulo 53. E era esse trecho aqui, essa porção, do capítulo 52, verso 13, em diante, até o final, capítulo 53, verso 12, muito provavelmente, que estava lendo o eunuco, toda essa porção. Estão comigo? Deu para entender? Então, esse capítulo não inicia, de fato, aqui essa ideia não se inicia, de fato, aqui no capítulo 53, ela se inicia um pouco antes, no capítulo 52, a partir do verso de número 13. E por isso, é para essa porção que eu quero olhar com você. Essa porção, ela é riquíssima, irmãos. É um dos textos mais profundos e evangélicos do Antigo Testamento. É um texto evangélico. É um texto que fala do Evangelho de modo muito claro. E ele é um texto também profético. Ele faz anúncios de coisas que acontecerão. Olha que coisa extraordinária. Esse texto foi escrito aproximadamente no ano 700 a.C. E ele detalha a vinda de Cristo, detalha o ministério de Cristo, detalha a morte de Cristo, detalha acontecimentos que seriam muito improváveis de todos eles acontecerem com uma só pessoa, do mesmo jeito que estão descritos aqui. Imagine aqui, usando só figurativamente, tá? Seria como se no ano de 1300, alguém tivesse escrito que um candidato da República Brasileira seria, na sua campanha, esfaqueado e não morreria, né? Não estou comparando Bolsonaro com o Messias, não, tá? Só estou explicando que é mais ou menos isso. Imagina, você pegar um livro lá do ano de 1300, que contasse as coisas que estão acontecendo aqui, no nosso país hoje, em seus detalhes. Não é extraordinário? É o que nós temos aqui, já começa por aqui. Quando você for anunciar o Evangelho a alguém, a partir desse texto, já começa explicando. Esse texto bíblico foi escrito 700 anos antes de Jesus, detalhando exatamente as coisas que aconteceriam com ele, e por que ele viria a esse mundo, e como seria o seu fim. Seria como alguém, no ano de 1300, ter escrito coisas sobre o nosso Brasil de hoje, coisas que estão acontecendo aqui às nossas vistas. Já começa por aqui o espanto, não é verdade? Isso não nos espanta? Sim ou não? Desculpa, irmãos, esquentou, tá? Estava quente aqui, eu não estava aguentando mais de calor. Até tentei resistir, mas não deu não. Então preste atenção, começa aqui. Isso é extraordinário. A palavra de Deus é uma palavra que Deus disse de antemão. Onde há um Deus nos céus que anuncia as coisas antes de elas acontecerem?
Então, só de entendermos esse contexto aqui, 700 anos antes. Tanto que o eunuco não fazia ideia de que aquilo diria respeito a coisas que estavam acontecendo ali nos seus dias. Certamente, preste atenção, ele havia subido a Jerusalém, estava descendo de Jerusalém, havia ouvido falar, talvez algum burburinho, sobre um camarada que fora crucificado e que era um pregador. Mas ele percebe que ele não tinha ligado uma coisa a outra? Não tinha ligado. Ele está descendo de Jerusalém, está lendo esse texto de Isaías 52, 53, e ele chega para o camarada e pergunta, essas coisas, o profeta está falando de si ou está falando de outra pessoa? Percebe que ele não está ligando uma coisa a outra? Então, assim, quando Filipe começa a dizer para ele que aquelas coisas diziam a respeito a um homem que havia nascido, vivido, pregado, morrido e ressuscitado em seus dias, é claro que isso afeta muito profundamente o eunuco. E aqui a primeira coisa importante é essa sobre esse texto. É um texto de 700 anos antes, um texto profético, um canto que nós chamamos de o canto do servo, que fala detalhadamente sobre a vida, a pessoa, a obra e o ministério de Cristo Jesus e sobre sua principal missão de redimir aqueles que nele creem. Estão comigo? Beleza? Começa aqui. Aprendeu alguma coisa nova hoje? Aprendeu? Que bom, irmãos. Coisa boa, já valeu a pena, né? Bom, vamos continuar. Agora vamos ler o texto. Nós temos aqui nesse texto de Isaías 52, a partir do verso 13, os versos iniciais que vão até o verso de número 15, são versos que são o próprio Deus apresentando a fala que em seguida será tecida sobre o Messias. Então, no capítulo 52, verso 13, Deus está iniciando, apresentando as coisas que serão ditas. E olha o que Deus diz: vejam, o meu servo agirá com sabedoria, será engrandecido, elevado e muitíssimo exaltado. A primeira coisa importante desse texto é que ele apresenta o Messias não apenas como o rei, mas como o rei servo. Então isso é importante de entendermos. Há um Deus que fará seu filho tornar-se rei, sim, mas servo também. E aí ele continua dizendo no verso 14, assim como houve muitos que ficaram pasmados diante dele, sua aparência estava tão desfigurada que ele se tornou irreconhecível como homem, não parecia ser humano. A segunda coisa que é dita então nesse texto é que parecerá controverso o que acontecerá com esse servo. Porque o texto nos diz aqui que assim muitos ficarão pasmados diante dele, porque ele será desfigurado, irreconhecível. Imagine você, como você esperaria a apresentação pessoal de um servo enviado pela autoridade de Deus? Imagine, por exemplo, nosso país enviando nossos servos a outros países, como diplomatas, né? Como é que você espera receber um diplomata, irmão? Aquele camarada elegantíssimo, né? Vestido num terno Armani, cheiroso, não é? Falando eloquazmente em muitas línguas, não é assim que você espera? Um servo enviado de uma pátria. Imagine então Deus enviando o seu servo. Olha o que ele diz aqui, da controvérsia, né? Ficarão pasmados diante dele, porque sua aparência estava tão desfigurada que ele ficou irreconhecível como homem, não parecia um ser humano. Deus está antecipando aqui que o seu filho seria visto e recebido de uma forma muito diferente, o seu servo. Ele seria irreconhecível, ficaria desfigurado, não seria como um diplomata vindo vestido em terno belamente cortado, cheiroso, né, falando bonito, não. Seria alguém que, contraditoriamente, mesmo sendo um servo de Deus e vindo em nome de Deus, ficaria irreconhecível. E ele continua no verso de número 15, de igual modo, ele maravilhará ou causará espanto a muitas nações, e reis calarão a boca por causa dele, pois aquilo que não lhes foi dito verão, e o que não ouviram compreenderão. Percebe essa fala do início do verso 15? Ele vai maravilhar muitas pessoas. Muitas pessoas acharão extraordinário o que ouvirão a respeito dele. Ele causará espanto, e reis se calarão por causa dele. Tá? Então ele apresenta essa contradição inicial. Ele enviará um
o Messias, que será seu servo. Esse seu servo, ele não será reconhecido como tal, de tal modo que ele será ferido, desfigurado, mas os reis se calarão depois diante dele, porque perceberão quem ele é. Deu para entender o início desse canto do servo? Bom, no verso 53, nós temos aqui já de fato o anúncio e a profecia em detalhe sobre a vinda do servo e sua vida e ministério. Olha o que diz, começa com o verso 53. Quem creu em nossa pregação? Quem creu na nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Esses dois versos iniciais começam com a seguinte questão: essa mensagem de fato é uma mensagem difícil de ser recebida, tá? Não é uma mensagem que os homens tenham facilidade para assimilá-la. Quem creu naquilo que nós pregamos? Quem deu ouvido àquilo que nós pregamos? Então, quando você anunciar o Evangelho, não tenha dificuldade de entender que haverá resistências, tá? Haverá oposições. E ele continua dizendo: e a quem foi revelado o braço do Senhor? Essa é uma expressão o braço do Senhor, é uma expressão que fala dos feitos de Deus no meio dos homens. Quando, por exemplo, Deus tira o seu povo do Egito, é dito na Escritura que Ele está ali revelando o seu braço poderoso, ou seja, Deus está intervindo na vida dos homens, fazendo-se conhecido, e aqueles feitos são feitos de Deus. E a pergunta aqui é: a quem foi revelado o braço do Senhor? Essas coisas todas que os homens verão a respeito de Cristo, essas coisas que aconteceram sobre Cristo, que o profeta está dizendo que acontecerão, e para nós já aconteceram, são coisas que, sem a revelação de Deus, os homens as considerarão coisas comuns, ordinárias, da própria história. Um camarada que era um pregador e foi morto há muito tempo atrás. Eu já ouvi falar dessa história, já vi quadro deles, já vi entalhes dele em madeira, já vi pessoas cantando a respeito dele, mas ele foi só um homem, um pregador. A pergunta do profeta é: a quem foi revelado o braço do Senhor? Quem viu em Cristo não apenas a atuação de um homem, sim, bondoso, justo, fiel e verdadeiro, não apenas um pregador, o melhor de todos, o mestre, mas acima de tudo, o braço do Senhor, a mão do Senhor estendida para fazer cumpridos os seus feitos na vida dos homens. E temos mais. O verso de número 2 diz assim: ele cresceu diante dele como um broto tenro e como a raiz saída de uma terra seca. Olha a aparência do servo. Um broto tenro. Você dá moral para um broto tenro? Você fala: pastor, o que é um broto tenro? É uma menininha bonitinha, né? Pelo menos na minha época, a gente ainda chamava de broto, né? Ainda chama menina bonita de broto, irmãos, ainda? Não, né? Conhecia essa linguagem aí, Igor? Broto? Conhecia, não? Né? Na minha época, talvez a gente ficasse confuso, né? Jesus era um broto tenro? Que negócio sem sentido, né? Broto, queridos, é um broto mesmo, tá? Uma plantinha recém-nascida, tenra, porque ainda é frágil. Olha a aparência de Jesus. A aparência do servo não é um carvalho imenso, poderoso, né? Não é um jequitibá. A aparência de Jesus não é uma árvore frondosa, frutífera, poderosa. A aparência de Jesus é qual? Um brotinho tenro. Vamos quebrar esse cara no meio, porque ele não tem nem estrutura, né? O que mais é dito dele? A raiz de uma terra seca. Jesus não é não tinha a aparência, né, de uma floresta cheia de vida. Qual era a aparência dele? Terra seca, apenas a raiz brotando ali. Você acha que aquela raiz vai dar em alguma coisa? Você olha para uma terra seca, vê uma ponta de raiz seca. Você acha que essa raiz vai dar alguma coisa? Percebe a imagem que ele está usando aqui a respeito de Jesus? Jesus não aparentava força nem poder. Jesus não aparentava que seria frutífero e produtivo. Estranho, né? Mas é exatamente como ele vem. Ele vem como um broto um broto tenro, como a raiz de uma terra seca. Ninguém esperava que de Jesus viesse qualquer coisa, que qualquer coisa pudesse vir a acontecer a respeito de Jesus, que ele pudesse, por exemplo, aqui, 2000 anos depois,
está sendo dito a respeito dele, falado a respeito dele, pregado a respeito dele. Jamais alguém iria imaginar. Talvez imaginassem que de Gamaliel, de Hilel, se falasse alguns séculos depois, mas de Jesus, ninguém imaginava. Ele era só um broto tenro, raiz de uma terra seca. Percebe, irmãos? Percebe como essa profecia aqui, ela vai falando de coisas que aconteceram nos dias de Jesus, e que 700 anos já está descrevendo coisas extraordinárias a respeito do Messias. E ele continua: ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ele não veio com majestade, irmãos. Ele não nasceu num palácio. Ele não recebeu uma comitiva, né? Embora tenha recebido ali 3 magos que vieram de uma região distante. Esses homens aqui, eles não eram oficiais de impérios. Quando filhos de reis nascem, são enviados emissários, a fim de que recebam riqueza, louvor e honra e glória. E Jesus nasce onde? Jesus nasce sem majestade, nasce sem ser rei. Embora ele fosse o rei servo, ele se apresenta em princípio apenas como servo. E quem imaginaria que o Messias viria assim? Ninguém imaginaria. Percebe porque muitas pessoas rejeitam Jesus nos seus dias? Porque eles aguardavam o rei, eles aguardavam o Messias. Mas o que disse o profeta Isaías, 700 anos antes de ele vir, ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Ninguém olhou para aquela criança e disse: ah, pode ser que ele seja o Messias. Pode ser que as expectativas de Israel estejam nele. Não, ele não tinha majestade. E o que mais? Verso 3 diz: foi desprezado e rejeitado pelos homens, foi homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto, foi desprezado. Esse rei, servo, muito diferente do que se poderia imaginar, do servo enviado por Deus, ele seria desprezado e humilhado. Ele teria uma vida onde as pessoas olhariam para ele e o rejeitariam, o negariam, o tratariam mal, esconderiam dele o rosto. Sabe aquela pessoa que, de repente, você está andando e você diz: não quero nem olhar para essa pessoa, né? Já teve algum episódio desse? Jesus era assim, ele era tido assim, por muitos. Inclusive, segui-lo era um grande desafio, irmãos. Vocês pensam que é bonitinho hoje seguir a Jesus, né? Ah, eu sou cristão, eu sou crente, né? Sigo a Jesus. Seguir a Jesus naquele tempo era seguir o desprezado e também ser desprezado com ele. Até a serva do palácio do sacerdote, ali quando Pedro estava seguindo Jesus próximo de sua crucificação, se achava no direito, a serva, a escrava, se achava no direito de debochar e escrachar Pedro. Assim eram os cristãos dos dias de Jesus, entendeu? Mas preste atenção aqui, fique comigo. Ele foi desprezado, ele foi humilhado, e nós não tínhamos estima dele, diz o texto bíblico. E outra coisa importante que ele começa a dizer a partir do verso 4, até o verso 3, é detalhado para nós que esse servo rei, ele viria, e as pessoas não teriam expectativa a respeito dele. Ele viria e ninguém daria nada por ele. Ele viria e seria humilhado, seria maltratado. Mas ele começa a dizer a partir do verso 4, algo importantíssimo. Olha o que diz aqui: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. Olha que nível de detalhes nós temos nesse texto aqui. Esse trecho começa dizendo que ele foi ferido, afligido, teve chagas em seu corpo por causa das nossas chagas. São as nossas chagas, as nossas feridas que ele leva sobre si. Ele foi ferido e ele será ferido por causa das nossas transgressões. Ele é castigado para que nós tenhamos paz. E aqui não há só a ideia da troca,
mas ao detalhe do sofrimento do servo-rei. Quem imaginaria que o servo-rei sofreria fisicamente por causa do seu povo? Ninguém imaginava isso. Ninguém esperava que o Messias sofreria desse jeito. E esse texto bíblico aqui trata em detalhes, preste atenção. Jesus poderia somente ter morrido, somente ter sido crucificado, ou, quem sabe, degolado, morrido de qualquer outra forma. Mas o texto bíblico aqui, esse trecho especialmente, fala de detalhes do seu sofrimento na cruz. Aqui fala de que, pelas suas pisaduras, sabe o que são pisaduras, irmão? São feridas, machucados, feitos de forma violenta, tá? Jesus, nós sabemos, por Pôncio Pilatos, foi levado a um cepo, antes de ser crucificado, um toco de madeira. Ali ele foi amarrado e ele foi açoitado com azorragues. Azorragues eram chicotes que nas pontas você tinha ou pedaços de ossos ou pedaços de metal. Aquela cena que você vê no filme A Paixão de Cristo, é exatamente assim mesmo que Jesus foi açoitado. Percebe os detalhes que o texto bíblico está dizendo aqui 700 anos antes? Pelas suas pisaduras, as feridas que lhe serão infligidas, seu chicoteamento, é pelo seu chicoteamento que nós fomos sarados. E olha que outro detalhe ele nos diz aqui sobre Jesus. Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. O que acontece com Jesus? Quando ele está na cruz, o soldado pega a lança e faz o quê, irmãos? Traspassa Jesus. Olha os detalhes que nós temos nesse texto. Fala de Jesus sofrer o chicoteamento, fala de Jesus ser traspassado por causa das nossas transgressões. A lança lhe traspassou o corpo, tal qual é dito no texto também de Zacarias. Percebe o nível de detalhes que nós temos aqui nesse texto? O texto bíblico fala aqui, centenas de anos antes, que Jesus seria afligido, esmagado, chicoteado e traspassado. Não apenas morto, mas chicoteado e traspassado, afligido, com dores no seu corpo, por causa das nossas transgressões. Certo? Olha o que o texto bíblico continua dizendo a partir do verso 6. Todos nós, tal qual ovelhas, nos desviamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho. O que esse texto está falando? É por causa do seu pecado e do meu pecado. Ele está chamando o homem que olhe para o seu próprio pecado. Todos nós andávamos tal qual a ovelha e nos desviamos. Cada um se voltou para o seu próprio caminho. Porque o Messias vai à cruz? Porque nós nos desviamos. Porque os nossos pecados deveriam serem cobrados de nós. Quem deveria sofrer aflições? Eu. Quem deveria sofrer o juízo de Deus? Eu e você. E a pessoa com a qual você estiver compartilhando esse texto. É aqui onde nós conversamos sobre nossa conduta pecaminosa. E o que continua dizendo o texto? E o Senhor fez recair sobre ele a iniquidade de todos nós. O que está acontecendo na cruz? Algo chamado expiação. Quando o pecado do homem é colocado sobre o sacrifício, e o sacrifício leva e sofre o pecado do homem. Nesse caso, o servo sofredor, ele é o sacrifício. Estão comigo, irmãos? É aqui onde nós entendemos que tudo quanto está acontecendo não é apenas para cumprir uma profecia, é para cumprir a redenção dos homens pecadores, por cujos pecados eles deveriam serem condenados, mas aqui, Cristo, Ele está assumindo e recebendo, e o Senhor foi Deus Pai, quem fez recair a iniquidade de todos nós sobre Ele, certo? Ele continua dizendo no verso 7, Ele foi oprimido e afligido, contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosqueadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Olha outro nível de detalhes aqui. Fala da conduta de Jesus quando é levado para ser julgado. O que é comum, queridos, quando nós somos julgados injustamente? Reclamação, né?
imprecações, que Deus julgue isto, né? Que Deus faça juízo, que lamentemos. Mas olha que como Jesus age. Jesus fica como? Em silêncio. Percebe aqui? Percebe aqui? Jesus fica em silêncio. Essa é outro trecho importante dessa profecia que é cumprida. Jesus não reclama que está sendo injustiçado. Jesus não reclama que as coisas não deveriam acontecer assim. E ele continua dizendo no verso 8: com julgamento opressivo ele foi levado. E quem pode falar dos seus descendentes? Olha outra coisa que o texto bíblico diz: ele será julgado injustamente, com julgamento opressivo será julgado. Afinal de contas, realmente seria impossível um juízo justo que levasse Jesus à morte. Mas lembre-se, ele está sendo julgado no meu lugar e no seu lugar, e por isso é que ele é levado à morte. Porque o que é contado diante de Deus não é a transgressão de Cristo, é a minha transgressão e a sua transgressão. Mas o texto bíblico fala disso. Ele foi julgado opressivamente, de modo injusto. Tanto que os judeus não tinham poder para crucificar Jesus, levam ele a Pilatos, e como Pilatos termina essa história? Lavo minhas mãos. Não acho que seja justo crucificar esse cara, mas se vocês querem crucificá-lo, façam isso então. Percebe? Então o que nós temos aqui? Com o julgamento opressivo ele foi levado, e quem pode falar dos seus descendentes? Ou seja, ele não teria filhos. Isso aqui é muito curioso, irmãos. A tradição judaica, geralmente a partir dos 17, 18, 19 anos, o homem já estava casando naqueles dias. Era raríssimo você encontrar um homem de 17, 18, 19 anos que já não estivesse casando. O homem, na verdade, era homem mesmo a partir dos 13 anos. Quando ele fazia a cerimônia, né, de passar a essa fase da maturidade, ele já tinha estudado toda a Torá. A partir daí ele passa a aprender uma profissão, já vem desenvolvendo a aprendizagem de uma profissão, e a partir de 17, 18, 19 anos, ele já está pronto a casar. Mas Jesus, aos 30 anos de idade, não tinha descendência. Percebe esse detalhe aqui também? Onde é que você vai encaixar tantos detalhes assim numa só pessoa? É possível isso? Achar alguém que encaixe tantos detalhes? Impossível. Só o próprio Deus dizendo que essas coisas aconteceriam como ele predisse, sem filhos. E aqui tem uma curiosidade, né? O eunuco se identifica com ele aqui, percebe? O eunuco está lendo esse trecho da Bíblia, e ele está lendo exatamente esse trecho onde se pergunta: e quem pode falar dos seus descendentes? Porque o eunuco também não tinha descendentes, né? E ele diz, continua dizendo a partir do verso 8, a partir da parte B do verso 8: pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi o que, irmãos? Foi morto. Ele não apenas passou por chagas, não apenas passou por traspassamento, mas ele foi morto. E foi morto por quê, irmãos? E aqui ele é redundante em falar mais uma vez. Ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo, por causa do meu pecado e do seu pecado, por causa do pecado de quem você está anunciando o Evangelho. Ele foi morto. Aqui fala da morte de Cristo. E tem um detalhe, outro detalhe muito curioso, no verso 9, diz: foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte, embora não houvesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira em sua boca. Onde foi o túmulo de Jesus, irmãos? Com os ricos em sua morte. Jesus tinha um túmulo que ele havia comprado de propriedade própria, um túmulo de rico. A família de Jesus tinha um túmulo de rico? Não, irmãos. Jesus seria enterrado como os pobres. Alguns crucificados, inclusive, naquele tempo, ficavam ao tempo, tá? Ficavam ao tempo, alguns crucificados. A depender da decisão do oficial ali, ficava ao tempo o corpo. E os pobres não ficavam enterrados como Jesus foi enterrado. É exatamente porque foi profetizado isso, que um dos homens mais ricos de Jerusalém decidiu, José de Arimateia, colocar Jesus no seu túmulo, que fora lavrado na rocha. Isso era um túmulo de rico. Olha o detalhe do texto bíblico. Foi-lhe dado um túmulo com os ímpios e com os ricos em sua morte. Percebe o detalhe desse cumprimento? Deus está fazendo que todas essas coisas se cumpram em Cristo. E o verso 10, ele diz assim: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer.
E embora o Senhor tenha feito a vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em suas mãos. O que o texto bíblico está dizendo? Foi da vontade do Senhor fazê-lo sofrer, ou seja, isso tudo era plano de Deus. O modo como Jesus nasceu, o modo como Jesus viveu, sua pregação e sua mensagem, e especialmente sua morte, seus sofrimentos na cruz, seu traspassamento, suas feridas, Deus queria que todas essas coisas acontecessem exatamente como aconteceram, porque tudo isso está no plano de Deus, no projeto de Deus, de redimir os homens de seus pecados. Deus o fez como uma oferta pela nossa culpa. E aqui é importante você explicar isso. A nossa culpa merecia a nossa própria condenação. A nossa culpa merecia que nós nos apresentássemos em sacrifício pelo nosso próprio pecado. Mas Deus ensinou ao seu povo que, quando percebesse sua iniquidade, trouxesse uma oferta pela culpa, um animal para ser sacrificado pela sua própria culpa. Pela pedagogia da lei do Antigo Testamento, Deus ensinou ao seu povo que ele aceitaria uma oferta no lugar do pecador. E o que o texto bíblico está dizendo aqui? Isso era tudo só imagem. Porque o que Deus queria fazer na plenitude dos tempos era enviar o sacrifício, a oferta, o cordeiro, pela minha culpa e pela sua culpa. Entende isso? Isso é importantíssimo de ensinar através desse texto. E ele diz aqui, e ele verá a sua prole, prolongará seus dias. Opa, olha um detalhe aqui, ó. Como é que alguém que foi morto vai ver sua descendência e vai ter seus dias prolongados? Como é que isso acontece, irmãos? Não disse no verso anterior que ele foi morto, tirado da terra dos vivos? E logo em seguida é dito o que dele? Ele verá sua descendência e prolongará seus dias. O que aconteceu com quem morreu? Ressuscitou. Está implícito nesse texto aqui que Jesus ressuscitaria. Ele veria depois de morto a sua prole. Ele estenderia, prolongaria seus dias. Ou seja, esse texto está nos falando de alguém que foi morto por transgressão do pecado do seu povo, mas que depois veria seus filhos e sua descendência. É claro que já não uma descendência física, mas uma descendência espiritual. Os filhos que ele conquistou para si mesmo, aqueles que creem em Deus. Certo, irmãos? Deu para entender isso aqui? Esse texto está falando da ressurreição de Jesus. E ele termina dizendo, a partir do verso 11, né? Depois do sofrimento da sua alma, mais uma vez, falando da ressurreição de Jesus, ele verá a luz e ficará satisfeito. Pelo seu conhecimento, meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Olha o que o texto bíblico está dizendo. Houve um Jesus que foi predito que viria 700 anos depois. Esse Jesus veio, viveu e morreu exatamente como havia sido dito a respeito dele. Contudo, ele ressuscitou. E o que o texto bíblico diz aqui? Meu servo justo justificará a muitos e levará a iniquidade deles. Esse texto está dizendo que todos quantos a ele se achegarem e nele crerem, esses serão perdoados, justificados e terão seus pecados levados por Cristo. Percebe, irmãos? Aqui é o momento de falarmos de Cristo, que toma os nossos pecados, que os leva sobre si, e que hoje ele tem condições de redimir a todos quantos se achegam a ele. Essa não é uma história mais de alguma coisa que aconteceu no passado, de um homem que sofrido, um pregador que foi mal entendido, não é. Essa é a história de um plano eterno de Deus para trazer os homens perdidos a si, cujo poder de salvação está aqui hoje, para salvar a todos quantos nele creem. E é importante que nós anunciemos isso a todos quantos nos ouvem falarmos sobre o Evangelho. Há redenção hoje para todo aquele que crê em Cristo Jesus. E o texto bíblico termina no verso 12.
Por isso eu lhe darei uma porção entre os grandes. Não é o que o Senhor Jesus diz? Quando Ele ressuscita, todo poder me foi dado nos céus e na terra. Está tudo sob o meu domínio. Está tudo debaixo das minhas mãos. E o texto de Isaías continua dizendo: Ele dividirá os despojos com os fortes. Ou seja, tudo quanto Ele conquistou nos será dado a nós que estaremos com Ele. Não é assim? Ele não nos prometeu a nós o reino? Não nos prometeu a nós os tronos? Não nos prometeu a nós governarmos com Ele? É o que o texto bíblico está dizendo. E ele continua dizendo: porque Jesus conquistou tudo isso? Porquanto Ele derramou sua vida até a morte e foi contado entre os transgressores, pois Ele levou o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Ele será exaltado acima de tudo e todos, e isso ainda não se cumpriu de forma plena, isso ainda acontecerá. É por isso que nós falamos de que nós devemos falar da criação, queda, redenção e restauração. Ou seja, haverá um dia em que Cristo, esse que foi morto, virá para trazer de volta a si, de forma última, todas as coisas, e governará o mundo, e julgará os homens. E por isso é que hoje Ele chama os homens aqui se arrependam, ainda há tempo de arrependimento. Haverá um dia em que Ele repartirá com os fortes o despojo. Haverá um dia em que Ele dará o seu reino aos seus filhos. Mas isso será dado apenas àqueles que se arrependerem enquanto é dia, enquanto é hoje. Por isso que o texto de Apocalipse diz, né? Aquele que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam poder e majestade e domínio antes dos séculos, agora e para sempre. Tudo foi devolvido a Ele e Ele retomará de forma última todas as coisas do último dia. Percebe o que Filipe faz? Filipe então abre esse texto da Escritura, mostra para aquele homem que ele é um pecador, que é por causa das transgressões dele que Cristo está morrendo. Mostra para aquele homem que todas as coisas que foram previstas a respeito de Cristo se cumpriram, irmãos. Isso é extraordinário. E os homens precisam saber que as profecias e as palavras de Deus se cumprem, uma a uma. Isso é um argumento fortíssimo. É matematicamente impossível que todos os detalhes desse texto aqui se cumprissem na vida de uma pessoa só, mas se cumprem. E assim como Deus disse que essas coisas aconteceriam, e elas aconteceram, também as últimas coisas acontecerão, e por isso hoje, os homens precisam serem chamados ao arrependimento, e é o que Filipe faz ao eunuco. Filipe mostra que ele é um pecador, Filipe mostra que Deus o amou e projetou um plano de enviar seu servo rei, o seu filho, para morrer no seu lugar, e Filipe declara a ele que ele pode ser sarado pelas feridas que o Senhor, servo e rei, sofreu no lugar dele. E ele crê. E ele decide ser batizado. E ali ele se torna uma nova criatura. Amém, irmãos? Portanto, a boa nova de Jesus, para anunciá-la, é importante que você conheça textos-chave, que você os conheça bem, que você sente e converse sobre esses textos, com as pessoas às quais você está anunciando o Evangelho. E eu espero que pelo menos algumas ferramentas sobre Isaías 53, você tenha pego hoje aqui, para começar a falar do Evangelho, da Boa Nova, àqueles que estão perto de você. Amém? Se você crê em Cristo, por maiores que sejam as suas iniquidades, as pisaduras dele lhe sararão. Amém? Coloque-se em pé neste momento. Bem, o que devemos anunciar, irmãos? As boas novas. Peçamos ao Senhor hoje que nós nos dediquemos a meditar na Escritura. Você tomou notas aí de algumas coisas que nós falamos aqui? Eu espero que tenha tomado. E se você não tomou notas, chega em casa, abre Isaías 53, 52 e 53, né? E anote algumas coisas das que você viu aqui. E quando você tiver oportunidade, convide a pessoa que você tem se achegado, ore a Deus por isso. Senhor, me dá uma oportunidade para eu compartilhar a Escritura com as pessoas que o Senhor tem colocado perto de mim.
Às vezes eu começo assim, irmão, você conhece a Bíblia? Você tem uma Bíblia em casa? Tenho. E aí, será que um dia a gente pode ir lá tomar um café para a gente dar uma olhada em alguns textos? Pode ser. Começa por aí, entendeu? Aí, de repente, você tem a oportunidade de chamar uma pessoa para tomar um café na sua casa. Agora a gente pode parar e ler um trecho da Bíblia? Pode. Aí você abre a Bíblia, lê Isaías 53 e pergunta, você está entendendo o que você está lendo? Começa por aqui. Você está entendendo? Não estou entendendo não, esse texto é meio confuso para mim. Broto, terra seca, broto, né? Que negócio desse, broto, terra seca, né? Pisadura, sarado, traspassado, o que isso quer dizer? Né? E quando você então começa a explicar a Escritura, certamente, a pregação do Evangelho, ela é o poder de Deus para salvação. No Evangelho há salvação. Amém? Então, pelo amor de Deus, ore hoje e diz assim ao Senhor, Senhor, me faz habilidoso com a sua palavra, me faz dedicado a estudá-la, tá? Você não precisa ser um teólogo, não precisa, né? Mas se você conhecer a Bíblia, manuseá-la bem, especialmente esses textos chaves, você o souber bem, certamente você terá recurso sim, meu irmão, para anunciar o Evangelho de Cristo, tá? Amém? Vamos orar por isso? Senhor, me dá ferramentas para anunciar o Evangelho, me dá sabedoria para comunicar o Evangelho e me ajude a anunciar Cristo, apenas Cristo, e salve aqueles a quem eu anunciar. Curve sua cabeça. Senhor Deus e Pai, eu te bendigo. Tua palavra é extraordinária. Quando nós olhamos para tudo aquilo que o Senhor disse que faria, é como disse o profeta, desde a antiguidade, Senhor, nunca se viu um Deus que predissesse as coisas que aconteceriam e anunciasse ainda as coisas que não são. Tu és Deus de eternidade em eternidade, o tempo está nas tuas mãos e todas as coisas que acontecem no meio da vida dos homens são decretadas pelo teu forte braço. Especialmente todas as coisas que aconteceram com o teu servo, o teu rei, o teu filho, aconteceram porque o Senhor as determinou para que acontecessem como foram. E a tua palavra nos testifica de quão importante foi para o Senhor trazer tudo a cabo conforme o Senhor predisse. Obrigado porque isso nos dá confiança na tua palavra. Isso nos mostra que a tua palavra é digna de fidelidade, de entrega, de confiança nossa. Isso mostra que os homens devem voltarem-se e olharem para a tua palavra com temor e tremor. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar. E nós te pedimos, por favor, Senhor, dá-nos ferramenta e habilidade para que anunciemos a tua palavra. Dá-nos dedicação para que a estudemos. E especialmente eu te peço, Senhor, aos teus servos, que o Senhor lhes dê habilidade com esses textos chave da Escritura, para que eles possam anunciar apenas Cristo, sua vida, morte, ressurreição e segunda vinda, a fim de que os homens ouçam, entendam e se arrependam e creiam. É a nossa oração na tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos? Aplauda ao Senhor, Deus te abençoe.